estamos hoje vivendo o 8º dia da novena de nosso Pai São João da Cruz, aqui no Carmelo, nesse dia lindíssimo, né? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro, em que celebramos a Virgem Maria, padroeira, imperatriz das Américas. Também um dia especial, porque hoje celebra conosco, preside a Santa Missa, o Padre Tony Moreira, aqui da nossa arquidiocese, celebrando o seu 4º ano de ordenação sacerdotal. Então, 4 anos em que este coração, esse jardim selado, né, se oferece a Deus no ministério fecundo aqui em nossa arquidiocese. Fez questão de vir celebrar aqui no Carmelo, porque a história vocacional do Padre Tony está muito ligada ao Carmelo, a várias das irmãs que estão aqui em nosso Carmelo. Desde lá o Carmelo de Cotia cresceu, né? Lá desde criança, participando no Carmelo, sendo acompanhado pelas irmãs também, não só nas pequenas, nas direções, nos diálogos, nas missas diárias, mas sustentado pelas orações das carmelitas, né? E quis a bondade de Deus que ele viesse ser padre aqui em Cuiabá, junto com as irmãs que vieram de lá de Cotia. Como são as coisas de Deus, né? Então, que Deus cumule o seu ministério, Padre, de muitas e muitas graças, né? O anseio do coração do Senhor de se unir a Ele cada vez mais e ser fecundo no seu ministério junto de todas as almas, particularmente das almas dos jovens, pelas mãos de Nossa Senhora, né, seja uma realidade cada vez mais presente em seu coração, em seu ministério. E obrigado por vir celebrar conosco aqui, dar essa alegria para o nosso coração, junto com a sua mamãe que aqui está. E poder também alimentar-se com os ensinamentos de nosso Pai São João da Cruz, cuja novena nós estamos celebrando no 8º dia. Hoje nós queremos dar um passo a mais nesse caminho que nós estamos trilhando, fazendo as reflexões em cima do cântico espiritual de São João da Cruz. Quem tem acompanhado desde o primeiro dia tem visto como nosso Pai São João da Cruz tem conduzido, fazendo-nos conhecer, né, as maravilhas que Deus vai operando numa alma quando ela se entrega a Ele, quando ela é generosa, confia e deixa-se, né, moldar, vivendo todos os anseios, a gente viu, né? Toda aquela busca, quando a gente começa a seguir Jesus, começa a seguir a Deus e começa a entender que Ele está vivo no nosso coração. Começamos a ter uma vida de oração, intimidade. E Ele vai conquistando nosso coração. Nossa alma vai ficando, como São João da Cruz fala, uma alma enamorada, né? A gente vai sendo mesmo conquistado pelo amor do Senhor. Vimos como a alma, diante dessas feridas de amor, ela viu que era necessário fazer um caminho também de purificação ativa, como diz São João, né? E as virtudes, as mortificações, o caminho da oração, passou já pelas purificações passivas também, onde, né, nosso Deus veio e vem para dar a esta alma maiores condições de uni-la a Ele. Nós vimos que as últimas canções, nós estávamos e estamos ainda naquela segunda etapa da vida espiritual, que a tradição coloca. A primeira é aquela dos iniciantes, né? Aquela via purgativa, meditação, aquele esforço mais intenso que a alma tem que fazer para estar com Deus, para se unir a Ele. O segundo é aqueles que já progrediram, entraram na via iluminativa, entraram numa via mais contemplativa. E vimos que começa então aquelas visitas especiais do Senhor na oração, no toque na alma, né? E a alma orante, o cristão batizado, começa a experimentar aqueles deleites da alma interiormente, porque vai receber do Senhor, na sua alma, nas suas faculdades, né? Na sua inteligência, luzes
né, comunicações divinas, Deus que fala, Deus que marca e não só fala, mas vai operando uma transformação nesta alma. E vão surgindo as virtudes. E aqui nós estamos falando não só das virtudes humanas, mas as virtudes infusas, ou seja, Deus começa a potencializar a capacidade daquela alma de amá-lo e de amar os outros também. De tal forma que a pessoa não somente a alma nesse estado de união, nós estamos aqui no estado de união com Deus, a alma não somente ela vê em si as virtudes, ela vê em si aquele amor que Deus potencializou nela, e Deus também se alegra com isso, o esposo também se entrega à alma, mas também as pessoas de fora conseguem perceber esta união que a alma vive com Deus. Então, aqui existe esse estado de graça, de deleite, de união. Não é mais só um anseio, uma busca ansiosa. Agora não. A alma se vê, se sente, se sabe unida a Deus. É importante, porém, vendo assim esse panorama, entender que São João da Cruz nos coloca nesta união da alma com Deus, de todo cristão, né? Nós fomos criados para nos unir a Deus, certo? Para nos unir a Ele. Esta união, São João da Cruz, ele fala de dois momentos, ou dois tipos de união. Uma união que é aquela união chamada, com a comparação da esponsalidade, né, de desposório, de noivado espiritual, né? Onde há uma união, esse estado de perfeição está acontecendo, a alma se vê numa certa perfeição, com esta luz, com estas virtudes, com este amor generoso, mas ainda não está na perfeição, porque a outra união vai ser a união total, o matrimônio espiritual que vai acontecer. Nas próximas canções ele vai narrar isso, onde a qualidade da união é muito maior, a perfeição é muito maior. Aqui já há união, mas qual é o problema? A alma se vê unida a Deus, nesses deleites, nessas comunicações de amor, nessas relações de amor, mas ela teme perder isso. Por quê que ela teme? E é um temor fundado, né? Porque existem aquelas realidades, e aí essas canções de 16 a 19, estrofes 16 a 19, vão mostrar isso. Existem realidades que podem tirá-la deste estado de união. E que realidades que são estas? Bom, aqui, aquilo que São João da Cruz fala da parte superior da alma, né? A vontade, a inteligência, elas estão bem unidas, não de forma perfeita ainda, mas bem unidas. Tanto que essa união, esse desposório, é chamado também de união de vontade, onde a pessoa se une, né? A vontade dela está unida à vontade de Deus. E por isso que é um deleite grande. Há uma alegria grande. Uma alegria grande. Imagina se nós, como eu sempre gosto de dizer, penso que a maioria está ainda como iniciantes, nós temos uma alegria muito grande no coração quando a gente vê que está na vontade de Deus. É ou não é? Que alegria. A gente vê que o nosso amor, nosso trabalho, nossa atuação, nossa vivência na família, nós temos graças que nos ajudam a sair de nós mesmos. E a gente fica já felizão da vida. Imagina nesse estado de união de vontade, onde Deus capturou a vontade da alma. E ela ama essa vontade, mas não só ama, Deus dá a ela capacidade de vivenciar isso no concreto, na vida, pelas virtudes. Há um deleite, uma alegria muito grande.
da alma, não mais com aqueles interesses egoístas que tinha antes, né, nós iniciantes, mas há um verdadeiro deleite em dar glória a Deus. Problema, a parte superior está assim, são as faculdades, mas a parte inferior da alma ainda não está submetida a Deus. Significa o quê? Significam todos os movimentos da sensibilidade, né? Da sensualidade, dos sentidos, do olhar, do ver. Também a sensualidade propriamente dita. Toda a realidade da imaginação, né? Das fantasias. Tudo isso ainda não está submetido a Deus. E o pior, o diabo se aproveita disso para criar confusão, para criar, né, angústias, para atormentar mesmo aquela alma que quer se unir a Deus, mas ainda vê todas essas coisas fazendo barulho, né? Por mais que ela não ceda aos movimentos da sensualidade, pode acontecer que ceda, sim, mas por mais que não ceda, aquilo fica, né? Então ela vai rezar ainda a memória, fica lembrando de coisas, fica, né, imaginação, uma fantasia, e pode ter outros movimentos. E o diabo se aproveita disso, porque quer tirar esta alma dessas realidades. São as tentações. E é por isso que a alma vai cantar essas canções, e eu vou proferi-las aqui, algumas partes delas. A canção 16 diz assim: caçai-nos as raposas, que está já toda em flor a nossa vinha. Enquanto destas rosas faremos uma pinha, e ninguém aparecerá na colina. Então, bom, calma, né? É um poema, é uma linguagem lírica. São João da Cruz explica esse poema exatamente para a gente saber o que está acontecendo aqui nessas palavras. O pano de fundo é sempre o livro escriturístico Cântico dos Cânticos. É sempre isso, com outras imagens. Mas é belo, porque quando ele fala assim, caçai-nos as raposas. Quem são as raposas? São exatamente esses apetites, esses movimentos da sensualidade, sensitivos. E ele fala, caçai-nos. Ou seja, ele pede aos anjos que ajudem a se livrar dessas raposas, a controlar essas raposas. Por quê? Porque a alma aqui, ela sabe que sozinha ela não consegue domar, não consegue ordenar essa parte inferior da alma. Sozinha ela não dá conta, ela sabe que não dá conta. E apoiado num versículo bíblico, onde o Senhor fala que os anjos virão para libertar a alma, ela invoca, a alma invoca os anjos e diz, caçai-nos, né? Guardai-nos, protegei-nos. Por que no plural? Porque é ela, a alma, esposa e o amado. Porque os dois estão juntos. Os dois já se uniram. Então há um pedido. Caçai-nos essas raposas, né? Defende-nos, que está já toda em flor a nossa vinha. O que é esta vinha, esse plantio, né, das virtudes? As flores aqui já está toda em flor, esse deleite íntimo da alma das virtudes que eu falava, né? E é bonito, hoje celebrando Nossa Senhora de Guadalupe, a gente sabe que o milagre contém flores, né? Contém rosas lá. Celebrando também o aniversário do Padre Tony, esse jardim selado, né? Que é o coração do celibatário, coração da alma, esposa celibatária, esse jardim florido, que é um Carmelo, né? De virtudes. Então já está toda em flor a nossa vinha, aquilo que eu falava, as virtudes. Ela vê que há uma vida nova já agindo nela. É a graça, são as virtudes infusas. Já está todo em flor. Essas raposas vêm atrapalhar, né? Enquanto destas rosas, as virtudes, faremos uma pinha, né? Ou seja,
um conjunto de flores, como é que se fala? Um buquê, né? Um buquê de flores. Olha que bonito essas virtudes. Faremos uma pinha, um buquê de flores. Sempre o plural, preste atenção, faremos, porque ela sabe, a alma sabe que ela precisa do Senhor para isso. É Ele quem dá essa graça, não é ela sozinha. Ele está fazendo. Mas há uma união dos dois. Um num, outro no outro. Então, e o amado também está implicado. E ninguém apareça na colina. O que é esta colina? Né? São as potências, né, que eu já te falava, a colina, tem essa parte elevada da alma, né, as potências, então a vontade, a inteligência, a memória, ninguém apareça, ou seja, fala de uma solidão, um alinhamento, pedindo que essas potências, né, estejam, vamos dizer assim, despojadas para se unir a Cristo. Então, essa canção vai nesta direção. Aí nós temos a canção seguinte, que vai também nesse mesmo caminho, dizendo, canção 17, detente, aquilão morto, vem, austro, que despertas os amores, aspira por meu horto, e corram seus olores ou odores, e o amado passeará por entre as flores. Então, o que está acontecendo? Detente, aquilão morto. O que é o aquilão? Aquilão é um vento, se dá esse nome ao vento norte, que é um vento forte, um vento frio, um vento gelado, que faz com que as flores, as rosas e tal, elas sequem. De tão frio, gelado e forte, as flores secam, murcham e são destruídas. Então aqui esse aquilão se trata aqui da secura espiritual. É outro elemento que pode tirar a alma desta união, desse deleite. A secura espiritual, esse aquilão, né, morto, porque da morte né, detente. Como que a alma vai buscar fazer com que a secura espiritual, a aridez, não atire? Como é que vai fazer com que ela seja detida? O que a alma vai fazer? Duas coisas. Primeiramente, invocar o Espírito Santo. Você está na secura, precisa invocar o Espírito Santo. Por isso que diz, vem austro, que desperta os amores. Austro é um outro vento, tá? É um outro vento, mas esse vento é mais aprazível, né? É o vento que vem do sul. É um vento que causa frescor, que, né, traz coisas boas. É um vento bom. E esse vento é símbolo do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo. Então, invoca aquele que desperta os amores, porque é o Espírito de amor. Então, sabe que o amor que ela precisa viver em todas as coisas é dado pelo Espírito Santo. Aquecer a alma e o coração precisa suplicar o Espírito Santo contra a secura espiritual. Aspira por meu horto, meu jardim, né? Ou seja, a própria alma nas suas virtudes, nas suas perfeições, aspira, está falando aqui ao Espírito Santo, né? Para que por meu horto. Então, que Deus, que o Espírito Santo queira, né, que esse jardim dê muitos frutos e ajude nesta realidade. E corram seus olores, seus odores, seus perfumes, e o amado passeará por entre as flores, né? Ele irá pastar, né, entre as flores, ou seja, o amado Deus, ele irá se alimentar dessas virtudes. Então, como o amado se alegra de ver essas virtudes. E São João da Cruz vai dizer que são duas formas: invocar o Espírito Santo e também viver aí uma vida de oração, né? Não pode parar de rezar. Tem que rezar. Porque pela oração a alma vai crescendo neste desejo de se unir a Deus.
Na canção 18, ó ninfas da Judéia, enquanto pelas flores e rosais vai recendendo o ambar, ficai nos arrabaldes e não ouseis tocar nossos umbrais. Aqui, as ninfas da Judéia, é toda essa realidade da imaginação, das fantasias, das inclinações, né? A Judéia, essa parte inferior da alma que a gente falava, esses sentimentos, né? Ó ninfas da Judéia, enquanto pelas flores e rosais, né? Os rosais aqui são as potências da alma, né? Vai recendendo o ambar, né? O ambar aqui é o divino espírito do esposo, né? Então, nessa parte da potência da alma, o espírito ali vai sendo percebido e agindo, né? Ficai nos arrabaldes, nos sentidos internos, e não ouseis tocar nossos umbrais, que é a parte superior. Então, está conversando aí, né, com a sua alma e desejando que esta parte inferior não atrapalhe aqueles movimentos de união que está acontecendo na parte superior. Na mesma direção vai a última canção, a canção 19, né? Esconde-te, querido. Aí ela começa a falar com o esposo, né? O amado. Esconde-te, querido. Voltando tua face, olha as montanhas. E não queirais dizê-lo, mas olha as companheiras do que vai pelas ilhas mais estranhas. O que acontece é que a última ideia, então, desta homilia, é que neste grau de união, a alma percebe que, então, essa parte mais sensível, o seu corpo, é uma realidade que está um pouco que atrapalhando a união, aquela união direta, aquela união substancial que a alma deseja. E ela como que pede, ó, dá um jeito de não olhar para essa realidade minha, essa minha parte humana, né, baixa. Será que não dá para se unir sem, né? Se recolha lá, né? Esconde-te, querido, lá na parte interior, lá na parte mais profunda espiritual da mãe. Fica escondido lá e dá um jeito, né, da gente viver aqui essas altas montanhas, essa união bela. Não queirais dizê-lo, mas olha as companheiras de que pelas ilhas vai mais estranhas, que vai pelas ilhas mais estranhas. Então, aqui volta um pouco aquela ansiedade da alma, né, que tinha um pouco lá anteriormente, percebendo que precisa se unir. Já está unida, união de vontade, mas não é aquela união total ainda. E a alma vai clamando, pedindo, suplicando, pedindo ao Espírito Santo, pedindo essa realidade. Por quê? Porque não bastam as virtudes infusas. É necessário que haja agora a atuação dos dons do Espírito Santo, que é o que vai começar a acontecer, sobretudo, né, na união perfeita, na união esponsal, no matrimônio espiritual, onde essa parte sensitiva estará ela submetida ao Espírito, né? Então, assim nós concluímos essas ideias dessas canções, onde São João da Cruz mostra para nós estas riquezas da ação da graça para saciar a sede que a nossa alma tem de se unir a Deus, né? Esse processo, nós vimos que Deus vai capturando primeiro as potências superiores, vontade, a inteligência na comunicação que Ele dá, né? Vai purificando também e potenciando a memória. Ainda as partes sensitivas estão aí, né, que a gente experimenta. Mas veja que bonito. Se nos estágios anteriores, os iniciantes, forem generosos de trabalharem a noite ativa dos sentidos, ou seja, as purificações, desprendimento, não ficar buscando os prazeres, mas querer amar a Deus e fazer suas lutas, suas batalhas, que a gente deve fazer.
exatamente isso que vai florir depois, né? Nessa realidade, a graça vai nos ajudar. Como em Guadalupe, onde as flores que Juan Diego colheu no alto do monte foram flores milagrosas, porque era inverno, frio, um lugar árido, não era tempo de flores e de rosas. Essa é a nossa natureza humana, né? É assim, fria, árida por si mesma, a gente só se cura, né? Mas a ação divina faz brotar rosas. Essas rosas, na tilma de Juan Diego, depois milagrosamente vão deixar impressa a imagem, a figura da Virgem de Guadalupe, que é aquela que mais imita e vive a vida do amado, do esposo. Então que Nossa Senhora nos ajude também a crescer, a ser nossa alma, nosso coração um jardim de rosas, de flores, selado, um jardim selado de virtudes e de graças, para que Ele, continuando a ação, quem sabe um dia nos una em perfeição no matrimônio espiritual. Desejemos, façamos o dever de casa, né? Supliquemos, caminhemos. Temos esses santos, sobretudo São João da Cruz, e hoje a Virgem Maria, que nos acompanha neste caminho de amor e de perfeição, de união com Deus. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós.